Olá pessoal, bom, hoje vou falar sobre as 5 vias. As 5 vias são as 5 vias de provar a existência de Deus para Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um filósofo católico na Idade Média e na sua obra Suma Teológica ele propõe essas 5 vias de provar racionalmente a existência de Deus. Então, a primeira via é a via do movimento. Nós, no mundo, percebemos que o movimento existe. Não é? Tudo se move, de certa forma. Não é? Ainda que algumas coisas estejam em repouso, de certa forma, tudo se move ou tudo pode se mover. Não é? E, bom, então existe algo que moveu o mundo pela primeira vez. Então o primeiro argumento chama-se o argumento do primeiro motor imóvel. Esse primeiro motor imóvel é aquele motor que é Deus, é o que causa o movimento de todo mundo, mas ele em si mesmo é imóvel. Então esse é o argumento do primeiro motor. Bom, a segunda via, um parênteses aqui, todas as vias são de certa forma semelhantes uma à outra, mas pequenos detalhes diferenciam elas. Então a segunda via é a via da primeira causa. Nós no mundo vemos cadeias de causalidade, não é? Desdobramentos causais, uma coisa causa outra coisa, que causa outra coisa, assim como o movimento, semelhante ao movimento, mas a gente agora está falando de causa. Existem sequências de cadeias causais, cadeias de causa e efeito no mundo. Bom, então Santo Tomás vai dizer que existe a primeira causa, a causa não causada. Não é? E essa causa, ela vai causar os movimentos do mundo, porém ela em si mesma não é um efeito. Ou possamos talvez pensar que é um efeito de si mesmo. Não é? Mas esse seria o argumento da primeira causa. Não é? E terceiro argumento é o argumento da necessidade. Tudo no mundo é contingente. O que significa isso? Que nada no mundo é necessário. A existência de todas as coisas do mundo são contingentes. Então essa xícara, por exemplo, poderia deixar de existir. Esse livro e essa mesa também. Tudo no mundo pode deixar de existir. Não é? As coisas não são necessárias no mundo, mas Deus é necessário. Então Deus é a coisa no mundo que tem necessidade, enquanto todas as outras coisas são contingentes. Contingentes, o que quer dizer isso? Podem ser ou podem não ser. Necessidade é e não tem como não ser. Necessidade tem que ser. Então as coisas podem deixar de ser, são contingentes, mas Deus é a coisa necessária. Quarto argumento. Quarto argumento é o argumento da perfeição. Todas as coisas no mundo têm graus de qualidade. Então, um homem pode ter um grau maior na qualidade de cozinhar do que outro homem, por exemplo. E essa xícara pode ter um grau maior de me servir melhor enquanto xícara do que outra xícara, por exemplo.
Então existem graus de qualidade em todas as coisas no mundo, não é? E neste argumento existe todas as coisas do mundo, por serem contingentes, de certa forma, não tem um grau máximo de perfeição, né? Então Deus tem o grau máximo de perfeição. Ele é necessário, as coisas são contingentes. Então ele tem um grau máximo de perfeição. Ele não pode deixar de existir neste argumento. As coisas podem ser destruídas, o tempo destrói tudo, e então não tem um grau máximo de perfeição de existência, né? Qual é a perfeição que está sendo levada em conta aqui? A perfeição da existência. E Deus não tem uma existência corruptível, não pode se desmanchar com o tempo. É necessário de perfeita existência, né? E o quinto argumento é o argumento da causa final. Isso quer dizer que todas as coisas se movem para algo, não é? E então a finalidade para a qual todas as coisas se movem é Deus, não é? O argumento da causa final, ele é semelhante, porém diferente do argumento da primeira causa, né? A primeira causa é aquele que é exatamente a primeira causa, né? O princípio, né? E agora o argumento da causa final, ele é o fim. Então ele é o princípio e é o fim, né? O fim de todas as coisas. Todas as coisas miram Deus, de certa forma. Até mais.